O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, que querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear contra outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, muitos de vocês que estão celebrando a Eucaristia hoje, já participaram dos domingos passados. Por isso que a liturgia da igreja é um capítulo que não pode ser perdido. Se a gente fica com preguiça e não vem um domingo, a gente perde um capítulo importante da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. Então nós estamos acompanhando na liturgia, no Evangelho, o caminho de Jesus para Jerusalém. E nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Lá ele será preso, condenado e morto, rejeitado pelos homens. E nesse caminho ele está nos educando. Primeiro ele começou dizendo que nós não podíamos nos preocupar muito com as coisas materiais, que a gente tinha que se cuidar do apego às coisas. Na semana passada falava do clientelismo, esse desejo de ter cargos, poderes, até chegar no capítulo de hoje, nesse discurso radical, que quando a gente lê e escuta esse Evangelho, e se a gente lesse ele e escutasse no grego, a gente ficaria com o cabelo mais em pé ainda, porque Jesus diz que a gente não pode se apegar nem às pessoas, inclusive as pessoas que nós amamos, mas o português coloca a palavra desapego, mas a tradução original da Bíblia grega, Jesus fala: quem não odiar o seu pai e sua mãe, quem não odiar o seu esposo e a sua esposa, não é digno de mim.
Mas aí a tradução preferiu desapego, porque a palavra odiar, para nós, é muito pesada. Mas a gente precisa entender a palavra odiar dentro da tradição semítica de Jesus, hebraica e também grega. E para explicar, eu faria esse comparativo com vocês. Quando vocês estão caminhando na rua e vê do outro lado uma pessoa que vocês amam e gostam, o que vocês fazem? Que faz tempo que você não vê. Você atravessa e vai dar um abraço. Nossa, fulano, fulana, faz tempo que eu não te vejo, que bom te encontrar. Agora, quando você está caminhando na rua e está vindo na mesma calçada, uma pessoa que você não gosta, tu faz o quê? Atravessa para o outro lado. Ou seja, a palavra amor ou ódio, ela evoca um comportamento, ela aciona um comportamento em nós. Então, quando Jesus diz que a gente precisa odiar o papai e a mamãe, os filhos, o esposo, a esposa, ele está dizendo assim: quem deseja me seguir precisa ter um comportamento digno de um discípulo. E qual é o comportamento digno daquele que deseja seguir Jesus? Nada, nem ninguém pode se interpor entre eu e Jesus. Ninguém pode ser maior do que Jesus na minha vida. A gente percebe isso, né? Os adolescentes, às vezes vêm na igreja, se tornam coroinhas, depois ficam acólitos, fazem a primeira Eucaristia, daí quando começa a namorar, some da igreja. Se o namorado não é católico, a namorada não é católica, não participa muito, às vezes somem da igreja. Então, ou seja, as relações que nós construímos não pode fazer com que a gente se separe de Jesus. Nada pode fazer que eu me separe de Jesus. E a gente sabe, às vezes, numa casa, numa família, um gosta de vir na igreja e outro gosta. E as pessoas às vezes vêm: padre, meu marido não vem, minha esposa não vem. Claro, o caminho da salvação a gente gostaria que todo mundo buscasse. Mas se tem gente da minha família que não vem à igreja, não tem problema. Por isso que, quando Jesus fala às multidões, ele fala sobre isso. Porque a mensagem do Evangelho é semeada em todos os corações. Mas não serão todos que vão decidir por Jesus. Quando eu me decido por Jesus, eu preciso começar a me comportar diferente. Eu preciso começar a selecionar com quem eu me relaciono. Eu preciso começar a visualizar quais os ambientes que eu estou frequentando. Porque se eu começo a me relacionar e frequentar ambientes hostis a Jesus, eu serei tentado a me tornar uma pessoa também hostil à fé. Não é assim? Quando o jovem vai para a universidade, os pais sempre falam isso: nossa, padre, o meu filho era obediente, o meu filho escutava o que eu falava, mas depois que foi para a faculdade, meu Deus do céu, fala que a igreja é isso, fala que a igreja é aquilo. Infelizmente, tem alguns professores por aí, meu Senhor e meu Deus, né? E depois Jesus continua. Jesus diz: se alguém quer me seguir, também precisa tomar a sua cruz e me seguir. Nós estamos vivendo numa sociedade que não quer sofrer.
uma sociedade muito confortável, uma sociedade que está interrompendo os processos. A gente não aprende a valorizar nada. Quem é da era do Lampião aí sabe que naquela época o papai e a mamãe tinham que contar história de visagem para as crianças ir dormir mais cedo, porque era só a luz de vela e não tinha nem parafina. A vela antigamente era feita da cera de abelha. Veja, gente, como a vida era difícil. Muitos tinham que buscar água no poço. Hoje a gente abre a torneira, tem água à vontade, aperta um botãozinho. Agora não precisa nem apertar um botão, né? Alexa, né? Veja, a sociedade do conforto. Não se está mais respeitando processos. O menino sai da faculdade e ele já quer ganhar o salário na empresa de um que está há 30 anos. Tem aquela história, né? Daquele pai empresário que disse para o filho: olha, amanhã é o seu primeiro dia de empresa. E a mamãe escutou e disse: filho, amanhã é o seu primeiro dia. Vamos lá no shopping comprar um terno. E amanhã você trata de levantar cedo, porque o papai, ele vai cedo para a empresa, ele gosta de ser o primeiro a chegar. Estava lá, de manhã cedo, o filho todo engomadinho com a mamãe, e o pai levantou, cumprimentou, chegou, cumprimentou, tomou o café, vamos para a empresa. Chegou lá no último andar, aquele andar bonito, né, da empresa, né, um homem muito de posses, e o filho já chegou. E daí, pai, onde é minha sala? Aí o pai falou: calma, eu vou te indicar onde você vai. Falou para a mulher da recepção: liga para Dona Maria, fala para ela subir com aquelas coisas que eu pedi para ela. De repente sobe a Dona Maria, com um rodo, com vassoura, e o pai diz: você vai ser mandado pela Dona Maria, vai lá limpar banheiro da empresa. Veja que pai inteligente. Um dia você pode chegar lá, mas primeiro você precisa fazer o processo. Primeiro você precisa aprender o que é limpar, o que é trabalhar no chão da fábrica, até porque como que você vai coordenar se você não sabe como fazer? Então nós não estamos mais tendo processos. A sociedade moderna faz com que a gente não valorize, é a sociedade do conforto. Então nós não queremos pagar o preço para as coisas, não queremos. Desde pequeno nós somos acostumados a receber tudo, parece que fácil e de graça. E a gente sabe, gente, que o que educa é o desconforto, o que educa é o esforço. Só quando eu me esforço para ter as coisas, eu vou valorizar. Então, Jesus está dizendo: se alguém quer me seguir, tem que assumir a sua cruz. Isso vai para o âmbito da fé. Isso vai também para o âmbito da fé. A gente quer ter o controle de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida da maneira como a gente quer. Por isso que o Brasil é o país que mais abre-se igrejas no mundo. Porque agora você vai vir aqui na minha igreja, você não vai ter doença, você vai ser curado. Você vai vir aqui na minha igreja, se você está lá num posto baixo do trabalho, você vai ter prosperidade, você vai crescer, você vai ter um carro melhor. E que isso? Que Deus é esse? Não é o Deus de Jesus. Por isso, na igreja católica, quando a gente entra no templo católico, qual é a primeira imagem que a gente vê? O crucificado. Se Jesus tivesse pensado na sua vida, se Jesus tivesse quisto salvar a sua pele, nós não seríamos salvos. Por isso ele está dizendo hoje:
Só aquele que é capaz de perder a sua vida é digno de mim. Então, como que eu reajo quando eu tenho um laudo ruim de um exame que eu fiz? Como que eu reajo quando alguém faz algo ou pratica um mal contra mim? Então, quem segue Jesus não vai deixar de ter problemas. Quem segue Jesus não vai deixar de ter dificuldades. Mas o seguidor de Jesus tem que ter um comportamento, uma atitude diferente diante dos problemas e das dificuldades. É aqui que está a diferença. Qual é a sua cruz? Tem alguém aqui que não tem problema? Hein? Ainda bem que nós temos. Eu digo que o único lugar que não tem problema é no cemitério, né? Todos nós temos problemas, temos dificuldades. E claro, nós na fé manifestamos esses problemas, essas dificuldades a Deus, e se Ele quiser nos ajudar, bem, mas se não, nós temos que assumir a nossa cruz. Qual é a sua cruz? Qual é o seu problema? Qual é o seu desânimo? Então o discípulo de Jesus é aquele que tem a coragem de carregar a cruz. É aquele que, mesmo diante das notícias ruins, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de um laudo médico terrível, ele não perde a esperança. Ele é capaz de sorrir. Ele é capaz de confiar e de se entregar a Deus. Veja o beato que hoje foi canonizado, Carlo Acutis. Morreu de leucemia, na tenra idade. Um santo. E depois que fez a sua primeira comunhão, ele disse que não queria deixar de viver em estado de graça. E era um menino de missa diária, porque ele acreditava que a Eucaristia era a autoestrada para a vida eterna. Um jovem inserido no mundo, tinha computadores, evangelizava pelas redes sociais, e quando ele morreu, o advogado do diabo, por assim dizer, a gente diz esse termo, que tem o procurador da causa dos santos, tem aquele que defende a santidade da pessoa, e tem o padre que vai criticar, vai fuçar. E o padre disse: eu vou pegar o computador desse menino, eu vou achar cada coisa feia. Achou nada. São Carlo Acutis nunca acessou um site ruim. Então veja, o problema não é as tecnologias, as coisas, o problema é como eu me comporto, como eu estou perante tudo isso. O discípulo de Jesus é esse, é convidado adiante dos desafios, das dificuldades, dos problemas do dia a dia, saber como agir, como se comporta, com paciência e serenidade, carregar a sua cruz e ser firme nisso. Por isso Jesus vai usar essas duas comparações bonitas. Se você vai construir uma torre, primeiro você calcula se você vai ter dinheiro. Se você vai marchar com os seus soldados contra um outro rei, veja se ele não vai ganhar e antes negocie a paz. Ou seja, se você quer ser meu discípulo, pense bem. Porque a maioria estava seguindo Jesus, não porque queria escutar a sua palavra e viver os seus ensinamentos, mas porque queria que ele ficasse fazendo milagres, queria que ele ficasse fazendo ou tornando a vida mais fácil. Mas ele diz: não, calcule bem, porque se você me seguir, você vai ter que ter um comportamento diferente, você vai ter que fazer escolhas que às vezes vai doer no seu coração, mas vai valer a pena, porque no final você será
salvo. Quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Então que nós possamos, essa liturgia possa nos incentivar a sermos discípulos e discípulas de verdade. Não tendo medo de assumir a nossa cruz, não tendo medo de enfrentar as dificuldades e os sofrimentos, e oferecendo tudo isso pela nossa salvação. Porque como o apóstolo Paulo lembrava alguns domingos atrás, o sofrimento educa. O desconforto educa. E a gente tem visto isso na sociedade do conforto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.